Olá pessoal, luz e paz, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem em mais um dia que amanhece de infinitas possibilidades e que possamos ter olhos e agarrá-las e não deixá-las escapar mais uma vez. Quantas já escaparam na sua vida e você, por medo, preguiça, desmotivação, deixou que sumisse, escapasse pelos seus dedos. Então, por isso, hoje, vamos agarrar mais uma oportunidade. E gratidão profunda a você que está aí do outro lado, que está vendo esse vídeo e que agora já vai curtir ali no gostei, já vai tocar no sininho para receber novos vídeos. E eu sou muito grato pela presença de vocês aí do outro lado. Estamos juntos e conectados sempre. E a nossa moeda de troca é essa. Eu trazendo a informação, trazendo as coisas que eu vou descobrindo de crescimento e vocês compartilhando esse vídeo para que outras pessoas possam ter também essa abordagem, né, desse mundo holístico e possam se curar também e crescer, né, espiritualmente, mentalmente e financeiramente e tudo mais, né? Então, pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre forma-pensamento, né? Desde a semana passada, eu atendi uma moça aqui no consultório e a queixa dela é que além da depressão, ela estava vendo morcegos no seu quarto, né? Como assim morcegos, né? E ela já passou por psiquiatra, psicólogo e todo mundo só dá remédio para ela. E ela falou assim: doutor, eu preciso que você acredite em mim, os morcegos são reais. E eu falei assim: calma lá, claro que eu acredito em você. E trabalhando, olhando o histórico dela, toda a depressão, toda a negatividade, o movimento que ela vem vivendo até aqui, o medo inclusive dela de morar numa chácara sozinha, que pode ter morcegos, né, ali que vai nos animais. Tudo que ela não queria pensar, ela acabou pensando e atraindo para a vida dela, né? Então, de tanto que ela pensou, de tanto que o medo tomou conta, realmente criou-se essas formas de pensamento, mas no mundo astral primeiro. Primeiro eles são criados no mundo astral. E de tanto que nosso inconsciente coletivo está interligado, a pessoa começa a ver forma desses seres elementais criados por ela, digamos assim, dentro do quarto dela. Tudo isso é criado no mundo mental e depois acaba se materializando de tanto que a pessoa dá alimento para isso. Porque, pessoal, o todo ele é mental, né? E a forma pensamento ela é criada através disso que alimenta esses seres, digamos assim. Como eu posso explicar melhor isso? Às vezes as pessoas falam para mim assim: Guto, eu fiz o quadro de visualização, eu fiz a visualização criativa e as coisas não deram certo na minha vida, eu não acredito mais nisso, o pensamento não tem força nenhuma. Eu li o livro do segredo e não aconteceu nada. Pessoal, às vezes isso não está acontecendo, às vezes não, quase sempre não está acontecendo porque você não tem noção do teu tamanho, entende? Você não tem noção porque é como aquela história do iceberg, né? A pontinha do iceberg que aparece lá em cima é só 10%. E isso é o nosso físico que a gente consegue apalpar aqui na Terra. E a parte de baixo, todo o resto que está submerso, pense no iceberg. Os 90% são do nosso inconsciente. Então, esse grande pedaço que está lá embaixo, que é o inconsciente, é a nossa forma mental. E é nessa parte oculta que a nossa força está registrada. Vocês acham que Deus criou tudo isso, criou a Terra, criou tudo com uma enxadinha, com uma pá, empurrando carrinho de mão? Não! Ele criou toda essa imensidão com a mente. Ele pensou e tudo se criou. E nós, inclusive, somos fruto dessa mente divina. Nós temos esse poder também. E esse mental nosso também. Somos mentais, porque tudo
acontece primeiro no nível da mente, né? Esse objeto aqui precisou alguém pensar mentalmente nessa madeira, como que ia ser cortado, na máquina que cortou isso, para daí depois chegar aqui no plano físico. Isso foi idealizado. Então, como que o pensamento não cria nada? O pensamento cria, e cria ainda muito mais. Porque o pensamento, pessoal, ele é uma descarga elétrica, né? Então, eu penso, eu sinto, eu penso. Isso é imediato e está acontecendo o tempo todo. Só que você tem que se ligar ao grande pensamento. Você não percebe que às vezes as pessoas, né, se limitam ao pensamento, né? Igual esse dia eu falei para uma cliente minha, né? Pensou que queria uma máquina de lavar nova. De tanto que ela pensou, começou a ver máquina de lavar nova, se formou ali a forma de pensamento, conseguiu trocar a máquina de lavar. Depois ela queria uma batedeira nova. Pensou, a batedeira viu no jornal, quando viu a batedeira nova. Então, o problema é que você pensa pequeno. O problema é que você pensa nas coisas pequenas. Se você começar a pensar em coisas grandes, como um melhor carro, como casa, carro, apartamento, viagem, pensou, vai acontecer na mesma frequência. Só que nós temos, como eu sempre falo, essa síndrome do cachorro vira-lata. Se achamos pequeno, a gente tem que tomar vergonha de uma vez por todas e ver que realmente, se somos mente da mente divina criadora, nós temos esse poder também, e poder de criar grandes coisas. Então, quando você coloca emoção no pensamento, ele acontece, né? Ele cresce. E isso pode ser bom ou pode ser ruim também, né? Então você veja até como quando uma mãe, né? A mãe, quando está rezando lá para o filho, quando ela está fazendo as orações de proteção para o filho que saiu, querendo ou não, ela cria um anjo guardião energético para essa criança, né? Então, essa forma de pensamento vai acontecendo, né? E essa moça que eu estava atendendo, tudo que ela mais temia, que era o medo do morcego, né? Ela acabou criando, porque ela pôs emoção em cima disso. Então, tudo que você tem medo, você acaba criando daquilo. É por isso que às vezes a pessoa não sai da síndrome do pânico, porque ela cria mais do mesmo, né? Um tempo atrás também aconteceu comigo uma coisa de forma de pensamento que foi muito forte comigo. Eu estava na faculdade ainda e tinha uma amiga minha que ela era médium vidente, né? Ela conseguia ver muito mais do que eu as coisas. E aí eu tinha uma amiga que ela era super, né, religiosa e tudo mais, né? Só que a minha amiga falou assim: Guto, aonde fulana tá, eu consigo ver que vai uma cobrinha atrás dela. Onde ela vai, tem essa cobrinha seguindo ela, andando por onde ela vai. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Até ela falou da forma pensamento, né? Será que ela tem medo de cobra, alguma coisa assim? Daí eu falei assim, olha, eu não sei, né? Só perguntando pra ela, né? E eu fui lá, cheguei nela com cuidado e perguntei, né? Você tem medo de cobra? Aconteceu alguma coisa com cobra? E ela, a princípio, falou assim, não, Guto, não aconteceu nada, não tenho ligação nenhuma, nem medo, nem nada. Tudo bem. Passou-se uma semana, ela me mandou mensagem. Ela falou assim, Guto, do nada, daquele dia que você falou, me abriu uma memória de infância que eu nem lembrava mais que isso existia. E ela me contou que o tempo que ela fazia escoteiro, que ela ia para o grupo de escoteiro, ela tinha muito medo de bicho e tudo mais, e ela tinha que passar por uma trilha na floresta. E o professor dela, de escoteiro, ele falou para ela assim, ele devia entender alguma coisa disso, né? E ele falou para ela assim, olha, pense no animal do poder, pense nesse animal que ele vai passando na tua frente e vai limpando o caminho para você poder passar sem risco. E ela fez isso. E o que ela projetou? O medo dela era tão grande, e o que ela projetou? Ela projetou que uma cobrinha fosse passando e fosse limpando o caminho para ela passar. Tudo bem, mas aquilo foi tão intenso que ela já estava com seus 20 e poucos anos, e essa cobrinha, essa forma, estrutura, pensamento que ela criou no mundo astral continuava perseguindo ela a vida toda.
E era como se essa cobra estava puxando a energia dela para se alimentar, porque o forma-pensamento ainda estava vivo ali. Então era como se essa cobra falasse para ela assim: olha, você me criou, você é minha criadora e agora eu não sei para onde ir, você me largou aqui nesse tempo e espaço e eu tô parada aqui, o que eu faço? Então eu vou seguir você, a minha criadora, né? Então, com muito cuidado, eu falei para ela, expliquei mais ou menos como que era essa forma pensamento que ela criou e tudo. E com cuidado, eu e ela, a gente foi na floresta e a gente fez uma mentalização criativa, chamamos essa cobra e a gente falou: olha, você serviu muito para mim, muito obrigado pelo que você fez comigo há 15 anos atrás, mas agora eu não preciso mais de você e eu liberto você. Eu liberto essa forma de pensamento para que ela siga o seu caminho e se dilua, né? E ela mentalizou que a cobra entrou na floresta e acabou que ela foi embora e ela se livrou desse peso, porque é um peso energético. E agora eu pergunto para você, quantas formas, pensamentos você cria na sua cabeça todos os dias que estão pesando a sua vida? Quantos monstros psíquicos você já criou? Quantas ilusões você já entrou? Né? Aquilo que eu falo, a mente mente. E ela mente descaradamente. E a gente acredita nas mentiras dela e acabamos indo mais rente que o chão quando a gente dá atenção para essa mente mentirosa. Então, pessoal, quando a gente fixa o pensamento por muito tempo, ele passa a ser chamado de essências elementais, ele passa por um outro nível. Então tem um exemplo bem legal de uma parábola do apóstolo Paulo, aonde ele fala assim, mais ou menos assim, ele fala: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Então vocês conseguem compreender o grau disso? O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Então, essa projeção, consequentemente, acaba criando esse monstro, essa forma de pensamento. É como se uma mulher está no salão de beleza e ela escuta todas as outras mulheres falando sobre traição, sobre o marido que traiu, não sei o quê. E se ela entrar com o mental dela e comprar essa ideia como verdade, copiar e colar na vida dela, ela vai começar a criar esses demônios energéticos, essa forma de pensamento, e essa dança torna-se uma dança simbiótica intencionada pelas energias. E ela fica criando esse conflito que ele nem existe. E se ainda nesse dia esse marido chega em casa mais tarde, aí ela se junta, lembra o mundo que é o mundo mental? Ela se junta a outras formas de pensamentos que está nesse bolsão aqui em cima, de traição, de que homem não vale nada, de que homem não presta, de que homem é tudo igual. E enquanto ela não provar que esse homem está traindo ela não vai sossegar, porque ela vai estar alimentando, né? Só ao invés de morcegos, ela vai estar criando essas outras qualidades energéticas de traição, que podem até se materializar como monstros, depois aterrorizando a vida dela. Então, ela vai estar presa entre esse tempo e espaço, pode acabar com a relação dela, e ela não vai nem saber o porquê que aquilo acabou, né? O pensamento, ele vai e ele volta para você. Sempre é assim, ele vai e ele volta. Por isso que todas as igrejas que a gente vai sempre fala assim, olha, pode ser qualquer igreja, mas todas pregam a mesma coisa. Olhe, amor ao próximo, deseje coisas boas ao próximo. Por quê? Porque o pensamento, ele vai e ele volta, né? Por isso que fala pra gente mentalizar coisas boas pro próximo, porque vai voltar para nós mesmos. É assim mesmo que acontece. Então, pessoal, o cosmos, ele nunca está no vácuo, ele sempre está preenchendo o vácuo. E ele vai preencher o vácuo com igual, com o melhor ou com o mais denso ainda. Então, se você está nessa ressonância do bem, vai vir mais bem. Se você está na ressonância do mal, vai vir mais mal, né? Então, tudo está dentro dessa nossa consciência, né? Eu uma vez criei uma forma de pensamento que também funciona mais ou menos assim.
aonde eu escutei, copiei, colei em mim, de que se eu tomasse banho e não secasse o cabelo com secador ou pisasse no chão, eu ia ficar resfriado. Então, automaticamente, se eu não secasse o cabelo, o meu nariz já começava a ficar estranho, meu olho já começava a ficar... Quando eu via, eu estava respirado, porque eu criei um comando, entende? Eu fiz uma forma de pensamento com emoção gigantesca, pisei no chão, resfriei, né? Então, pessoal, um dia eu parei e eu pensei assim, mas por que isso só acontece comigo? Por que não acontece com as outras pessoas? Tanta gente toma banho, vai dormir com a cabeça molhada e não acontece nada, né? E eu comecei a questionar e destruir essas coisas mentalmente, né? Isso está cancelado em mim, cancelado em mim. Quando você traz consciência para isso, a coisa está grudada em você assim. Só o fato de você questionar onde você está, o que está acontecendo com você, começa a haver um desacoplamento energético daquela linhagem ancestral, daquilo que você escutou, e você acaba se curando, né? Tem um amigo meu que a gente está trabalhando isso no consultório, e ele sempre fazendo dieta e tudo, e ele criou uma âncora dentro dele, que se ele não comesse de cada 3 horas, ele ficava irritado e ficava mal. Mas por que isso? Ainda mais quando a gente escuta, pessoal, uma ideia formatada dessa por uma pessoa que a gente admira muito, né? Mãe, pai, principalmente. E ele escutou de uma nutricionista, uma pessoa importante, uma profissional, que se ele não comesse de cada 3 horas, ele ia passar mal e ia ficar irritado, né? E ele começou a questionar, mas espera lá, por que só comigo acontece isso? Por que tem pessoas que comem, ficam 12 horas sem comer e também não acontece nada? E ele começou a fazer o tal do jejum intermitente, que agora o pessoal está fazendo essa dieta, né? E ele está conseguindo, ele falou assim que ele já conseguiu ficar 18 horas sem comer e não ficou irritado e não passou mal, né? Porque ele se desacoplou daquilo que ele comprou, aquela mentira que ele comprou por verdade, na forma pensamento que ele pôs o movimento da ação, ele conseguiu agora reverter esse processo a favor dele. Então, pessoal, tudo isso pode melhorar com essa transformação, trocando o inferior pelo superior, o inferior pelo superior, o inferior pelo superior. Então, pessoal, mais ou menos hoje é isso que eu queria passar para vocês tomarem cuidado com o que vocês estão projetando da mente, porque é do mesmo que está vindo para vocês, né? Então, se você está com um sentimento de tristeza, de depressão, e você vai num ambiente que tem várias pessoas também depressivas e tristes, você vai entrar nessa simbiose mútua e você vai ficar ainda mais depressivo, ainda mais triste, porque você está entrando nessa mente coletiva, que é a mente do todo. Então, pessoal, cuidem com isso, tá? Qualquer dúvida, deixem comentários aí que eu vou respondendo na medida do possível. E eu vou deixar para vocês um exercício bem bacana também, para você fazer nos primeiros 30 segundos, 1 minuto de quando você acorda, né? Então, 30 segundos e 1 minuto antes do que você acorda, a tua mente está naquele sono, né? Aquele sono está quase acordando, que é o sono que ainda você está lá no inconsciente, né? Então, mesmo depois que você acorda, você fica ainda pausado naquele tempo e espaço do inconsciente. E é aí que você pode fazer uma visualização positiva, né? Então é aí, nesse estado de sono, que você pode começar o teu dia visualizando as coisas boas que você quer para a tua vida, o que você deseja para as tuas férias, o que você deseja curar dentro de você ainda, visualizando isso como já curado. Então é um exercício maravilhoso que eu deixo para vocês e eu quero que vocês se curem a cada vez mais, tá? E ousem a mais conhecimento, se desprendam do que está fazendo vocês sofrer nesse momento, para que tudo comece a fluir novamente. Porque o normal da vida é a gente ser feliz, a gente dar amor, receber amor, viajar, conquistar as coisas, crescer espiritualmente,
E se isso não está acontecendo na tua vida ainda, é porque você está fazendo algo contra você, né? Tem uma faca apontada que ainda está te ferindo. Então é essa faca que você tem que lançar para o fogo, jogar fora da tua vida, para que você entre no fluxo energético natural da vida, que é viver. Viemos aqui para viver, não para sofrer, não para ficar dependente, não para ficar recebendo migalhas, não para ficar aceitando pouco, né? E para isso você tem que sair do seu pequeno mundo. Saia do seu pequeno mundo. Saia do seu pequeno mundo, como eu sempre digo. Saia do seu pequeno mundo e se ligue ao grande mundo, ao mundo da Mãe Terra, ao mundo do planeta, das infinitas possibilidades. Aí sim você vai conseguir essa ascensão, você vai conseguir a alegria plena e você vai voltar no ritmo natural da vida. Mas para isso você tem que sair do seu pequeno mundo, tá bom? Então, gratidão profunda, fiquem na paz de Deus e Deusa. Eu amo vocês. Guto Andaraon.